Olá, querida aluna do EJA, seja muito bem-vindo à continuação da correção das atividades do quarto bloco do oitavo ano. Ok? Então nós fizemos 2 vídeos, então se você não assistiu, eu recomendo que você volte lá a parte 1 a parte 2 e essa a parte 3. Começamos com a atividade 4. Vou projetar o texto da atividade 4 para vocês. Muito bem, muito bem. O nome desse texto é Águia na Beira do Rio. É um texto bem legal, bem interessante, que está na revista e foi extraído da revista Ciência Hoje das Crianças. E após isso veio uma série de perguntas aí bem interessantes para reflexão e entendimento de vocês. Estou aqui com as minhas colinhas aqui. Perfeito, vamos lá. A primeira pergunta, aluno, é a seguinte. No trecho, a águia cinzenta é outra que vive por ali. As autoras empregam a palavra ali para retomar o lugar onde vive a águia cinzenta. Identifique esse lugar. Bem, esse exercício é bem fácil, é um exercício de localização de informação. Então você tem que localizar onde é ali, ok? Ali onde? Bem, você tem que retomar na primeira linha do texto para que você possa obter essa informação. A primeira linha está assim. Não é só o velho e famoso sapo cururu que mora na beira do rio. A águia cinzenta é outra que vive por ali. Ali onde? Na beira do rio. Ok? Então, para o entendimento dessa, tem que ler todo o contexto dessa frase para ficar bem claro. E há uma bem fácil aí. Uma leitura simples resolve o problema. 2. As autoras citam o hábito da águia cinzenta no trecho. É considerada uma das maiores do Brasil? A águia cinzenta tem uma voz forte ou gosta de pousar sobre os postes ou estacas? Perfeito. Essas 3 informações elas são reais, elas são retiradas do texto, porém a pergunta 2 não quer saber se elas são verdadeiras ou falsas, quer saber qual que é um hábito dela. Então a primeira coisa você tem que entender o que é um hábito. Um hábito é um conjunto de ações que são estabelecidas pela pessoa e de uma forma contínua. Vamos dar um exemplo. O hábito de tomar água com limão quando acorda. Você vai fazer isso uma vez, outra vez, um outro dia, um terceiro dia, e após um tempo isso vai se tornar um hábito, ou seja, é um conjunto de ações que você fez em determinado tempo que acaba ficando um pouco automático. E essa é a grande chave de um hábito. Perfeito. Ela é considerada uma das maiores do Brasil? Bem, isso é um fato. Não chega a ser um hábito, não é algo ligado ao comportamento, é algo ligado ali à natureza dela, ela ser grande. A águia cinzenta tem uma voz forte. Ela tem uma voz forte. Bem, também não é um hábito, porque a voz forte não está ligado ao comportamento dela, mas sim à essência dela, semelhante mesmo ao tamanho dela, sendo uma das maiores do Brasil. Restando a terceira lacuna. Gosta de pousar sobre postes ou estacas. Essa sim é um hábito e é a resposta correta. Por quê? Porque ela gosta de pousar sobre postes ou estacas, é um comportamento. Ela pode fazer, pode não fazer. As outras estão falando sobre a natureza dessa águia, ok? Então a resposta 2 é isso, gosta de pousar sobre postes ou estacas. Perfeito. Vamos agora para 3. Pesando cerca de 3 quilos, as autoras do texto citam o peso exato da águia cinzenta, o peso provável da águia cinzenta, o peso aproximado da águia cinzenta. Bem, vamos lá. Deixa eu olhar minha colinha aqui. Perfeito. Não é o peso exato da águia cinzenta, porque ela fala cerca de 3 quilos. Se fosse exato, eu falaria 3 quilos, então não teria o cerca de. Essas 2 palavras, cerca de, ela dá uma margem, ok? Tinha uma festa, e nessa festa havia cerca de 100 pessoas. Você não sabe se tem 100 pessoas, ou é cerca de, a partir, aproximado. Então, quando fala cerca de, não é um valor exato. Então, a primeira lacuna você pode descartar. A segunda, o peso provável da águia cinzenta. Bem, o peso provável, bem, já não chega a ser exato, é provável. Ok? Então, dentro de uma linha nós teríamos a exatidão, depois a probabilidade e depois a possibilidade, que é a aproximação. O peso aproximado da águia cinzenta. Cerca de 3 quilos. É um peso provável ou um peso aproximado? Bem, é um peso aproximado. Não tem como ser provável. Qual que é um peso provável de uma águia cinzenta?
É provável que ela tenha quanto? Bem, não tem como provar alguma coisa baseado em que seria provável. Não que provável seja sempre prova, mas precisa de um argumento para ser provável. E ali restando a aproximado, então é aproximadamente, cerca de, é aproximadamente. Você vai na mercearia e pede mussarela, eu quero 300 gramas. Cerca de 300 gramas, cerca de 300 gramas. Pode dar 280, pode dar 320, mas foi cerca de 300 gramas naquela faixa ali. Beleza? Então a resposta correta, aluna, é aproximado. Vamos para 4. 4. No segmento, com a ponta negra e uma faixa transversal branca, as autoras do texto caracterizam as asas da águia cinzenta, a cauda da águia cinzenta ou as pernas da águia cinzenta. Bem, é um exercício de localização do texto. Você pega esse segmento, a ponta negra e a faixa transversal branca, você pega esse segmento, localiza ele lá no texto. Ao você localizar o texto, você vai entender que está falando da cauda dela, ok? E não é algo assim que você precisa refletir, é localização e interpretação de texto mesmo. Você volta lá e você vai entender que não são as asas, não são as pernas, mas é a cauda, beleza? E a cauda é a resposta da 4. E você, eu tenho certeza que você acertou ela. Vamos agora para 5. Questão número 5. No fragmento, a fêmea é muito parecida com o macho, porém um pouco maior. O vocábulo sublinhado expressa um contraste, uma ressalva ou uma compensação. Qual o vocábulo? Porém. Porém é uma conjunção ali. Então, diversativa. Perfeito. Porém, está sublinhado. É sobre esse vocábulo específico. Está falando que a fêmea é parecida com o macho, porém a fêmea é maior. Ela é um contraste? É um contraste, sim. Está falando de... O que é um contraste? Contrastes são diferenças. E está falando de diferenças. Está falando que a fêmea é de um tamanho e o macho é de outro tamanho. Mostrando uma diferença, está mostrando um contraste. É um contraste. É uma ressalva? Ressalva não seria. Ressalva acontece quando você fala alguma coisa e está errada. E você fala novamente, né? Para poder corrigir aquilo. Então, ressalva é o quê? Quando você fala alguma coisa está errado, ou escreve alguma coisa está errado, e você fala novamente em forma de correção ao que foi dito anteriormente. Não é uma ressalva. Ok? A fêmea é muito parecida com o macho, porém é um pouco maior. Bem, não está desmentindo nada. É uma compensação? Compensação do quê? Não é uma compensação. A fêmea é muito parecida com o macho, porém um pouco maior. Não compensa nada mesmo. Apresenta uma diferença. Está apresentando uma diferença entre o macho e a fêmea. É um contraste. Ok? Então talvez você tenha ficado um pouco com dúvida entre contraste e compensação. Mas espero que a ressalva você tenha eliminado logo de cara. Vamos para a pergunta 6. Pergunta 6. Na passagem, a águia cinzenta tem uma voz forte e para se comunicar utiliza longa repetição de notas. O termo para indica um destino, uma condição ou uma finalidade. De cara, a gente já vê que não é condição. Porque condição, ela teria se, né? Acontece isso se, ok? É condicional alguma coisa. Então tá falando o quê? Que ela utiliza uma longa repetição de notas para se comunicar. E a gente está analisando o vocábulo para, e esse vocábulo para. Então, ela utiliza uma repetição de notas para se comunicar. É uma condição? Não há condições aqui. Está falando que há uma finalidade. Então, ela faz isso por causa disso. Ela faz isso porque disso. Ela utiliza uma longa repetição de notas para se comunicar. Há uma finalidade nesse para. Que também tem, inclusive, a finalidade ali. Há um destino? Não faz sentido ser um destino. Destino do quê? Não, é uma palavra, não é um destino, é uma finalidade. É o para mesmo. Então, ela faz isso para isso. Ok? Então, eu espero que você tenha colocado a finalidade aí nesse texto. 7. Na frase, ela vive solitária, podendo às vezes ser encontrada em atividade durante todo o dia. A locução grifada aponta para um fato. Efêmero, contínuo ou esporádico. Estamos falando do vocábulo às vezes. Então, o primeiro passo para entender é entender o que significam essas três palavras. O que quer dizer efêmero, o que quer dizer contínuo e o que quer dizer esporádico. Beleza? Efêmero é aquilo que é passageiro. A gente usa muito essa palavra para falar da arte efêmera. Uma arte que ela está ali por um determinado tempo. Existe um artista muito famoso chamado Vic Muniz. O Vic Muniz ele trabalha muito com arte efêmera.
fazendo retratos com comida, né, com ketchup, com coisas que são passageiras, desenhar na areia é uma arte efêmera. Efêmera está ligado àquilo que é um pouco durável, ok? Então, quando você vê a palavra efêmera, você vai lembrar que efêmera é pouco durável. Contínuo, continuidade de continuidade, algo que começou e esse algo não parou, mas ele há uma continuidade nisso. E esporádico. Esse esporádico a gente vê que é algo que acontece às vezes, esporádico não é sempre. Ok? Acontece de vez em quando. É ao contrário de contínuo, praticamente. Então, quando a gente vê que é às vezes, é a palavra exata. Ó. Ela vive solitária, podendo às vezes ser encontrada. Então, a palavra esporádico se encaixa muito, mas muito bem mesmo. E é esporádico a resposta. Isso fica muito claro quando você sabe o significado das palavras. Isso vai trazer uma clareza muito clara, muito forte para vocês. Pergunta 8, vamos lá. No período, seu cardápio variado inclui outras aves, répteis ou pequenos mamíferos, como os tatus? A palavra como exprime. Então, aqui a palavra-chave que a gente está analisando agora é a palavra como. E a gente quer saber se essa palavra como é um exemplo, um contraste ou uma comparação. E todo voltando entre pequenos mamíferos. É um exemplo de pequenos mamíferos que compõem o cardápio da águia cinzenta? É um contraste entre os pequenos mamíferos que compõem o cardápio da águia cinzenta? Ou é uma comparação entre pequenos mamíferos que compõem o cardápio da águia cinzenta? Bem, você vai entender que é um exemplo, né? Porque ele está falando, ela come todas essas aves, répteis, mamíferos, beleza? Ou pequenos mamíferos como o tatu. Então ela está usando o tatu, está usando como exemplificando um desses mamíferos. Ela não come só tatu, ela come outros mamíferos pequenos, mas ela usou o tatu para poder expressar um exemplo, ok? Então essa palavra como, ela exprime, o que quer dizer exprime? Ela apresenta um exemplo, que é a lacuna, primeira lacuna, beleza? Pergunta 9. Eu espero que você esteja acompanhando, se esteja com facilidade. Você pode pausar e voltar o vídeo quando você quiser. No segmento, a maioria das grandes aves, se reproduz em intervalos de mais de um ano. O uso do verbo no singular é proibido, obrigatório ou facultativo. Beleza. Qual verbo a gente está falando? No verbo se reproduz. Singular quer dizer que está na primeira pessoa. E plural quer dizer que ele está com S, né? Que é várias pessoas. Beleza? Ele está falando, ele está no singular ali, esse verbo. Ele está no singular, é obrigatório, é proibido ou facultativo? Bem, o se reproduz, tem que analisar a frase, beleza? A maioria das grandes aves, se reproduz. Esse se reproduz está concordando com as grandes aves. Esse reproduz está concordando com as grandes aves. Se ele ficasse no plural, vamos colocar no plural para a gente testar. A maioria das aves grandes se reproduzem, você viu? Então a gente colocou no plural, mas não perdeu o sentido. Porque se ele está no singular, ele concorda com a maioria. Se ele está no plural, ele concorda com as grandes aves. Isso vai ficar muito claro para vocês, que se vocês estiverem olhando esse texto, enquanto vocês estão vindo eu falar com vocês, enquanto esse texto está lá, vai ficar muito claro. Então ele é proibido? Não é proibido. É obrigatório? Não é obrigatório, ele é facultativo, beleza? Por que ele é facultativo? Porque se ele estiver no singular ou se ele estiver no plural, não vai mudar o sentido da frase. São frases raras de encontrarmos nesse sentido. Beleza? Vamos para a pergunta 10, está acabando já, pessoal. Pergunta 10. Na parte substâncias tóxicas que combatem as pragas nas plantações, as autoras do texto estão falando do quê? Desmatamento, queimadas ou pesticidas? Bem, você tem duas opções para facilitar. Uma delas é só de você ler a frase você já sabe a resposta, sem consultar o texto. Mas se você tem dificuldade, você pode consultar o texto e vai ficar muito claro para você também. Por que eu digo isso? Substâncias tóxicas que combatem as pragas nas plantações. O desmatamento não é uma substância tóxica. Ele é um ato, né, ilegal. A queimada, né, também é um ato ilegal, não é uma substância tóxica. Mas o pesticida a essência dele são substâncias tóxicas que combatem as pragas nas plantações. Então é claro que é pesticidas. Por quê? Porque o enunciado está descrevendo o que o pesticida é a definição de pesticidas. João, mas eu fiquei com dificuldade porque eu não sabia que era um pesticida, eu não sabia qual era a função de pesticida. Perfeito, então vai para o texto, volta para o texto, e você voltando para o texto, você consegue identificar essa informação melhor. Tá?
Vamos para a pergunta 11. Tem prejudicado a alimentação, a reprodução e a moradia da águia cinzenta? A que o fato as autoras se referem? Está falando que tem prejudicado a alimentação, reprodução e moradia dessa águia cinzenta. Do que as autoras estão falando? Localização de texto, ok? Voltando para o texto, você vai entender que está falando do habitat dessas águias cinzentas. Sim, o habitat. Por quê? Essa devastação do habitat tem prejudicado a alimentação das aves, porque essas aves elas se alimentam de coisas que são comuns daquele nicho, principalmente o cerrado, que é dito. A reprodução, às vezes elas se reproduzem só naquele lugar, porque tem uma temperatura ideal, e a moradia da águia também. Então, quando as autoras estão falando que está faltando um pedacinho da palavra, é quase um caça-palavras de interpretação de texto. Está faltando um pedacinho. Do que está falando? Você volta lá e descobre do que está falando. Beleza? Da onde está vindo esse complemento? Vamos lá, pergunta 12. No fragmento, por tudo isso, a águia cinzenta encontra seriamente ameaçada de extinção. O termo evidenciado indica modo, tempo e intensidade. Beleza. Vamos analisar a palavra seriamente, é um advérbio, quer saber se esse advérbio ele é modo, tempo ou intensidade. O que é um advérbio? É uma classe de palavra. Vou dar até uma dica para vocês. Quando terminar em ente, mente, ente, quando tem terminação, fique ligado que pode ser um advérbio. Beleza? E ela fala que, então, como ela está se encontrando. Esse seriamente está falando da maneira como a águia cinzenta se encontra, o modo como ela se encontra. Não é tempo, ok? Você pode riscar o tempo, porque seriamente não tem uma ligação com o tempo, essa palavra não tem ligação com o tempo. Intensidade e modo, sobre esses dois. Talvez você tenha ficado com dúvida entre esses. Mas seriamente fala de como ela estava, o modo como ela estava. Ok? Então você entende que é o modo. É o primeiro. É muito difícil estudar o advérbio, porque você tem que decorar alguns na cabeça. A única maneira de você entender o advérbio, dominar ele, é você estudando cada vez mais. Porque você vai ficar gravado na sua mente alguns caminhos que você vai fazer. Beleza? Mas aqui podemos trazer. É o modo. Eu não sei qual você colocou, mas eu espero. Talvez você tenha ficado com dúvida entre o modo e intensidade, mas eu espero que você tenha eliminado o tempo. Beleza? Vamos para a pergunta 13. A expressão é uma palavra um pouco complexa. Herpialietus coronatus apresenta destaque no texto, então essa palavra está destacada lá no texto. Por quê? Porque ela é pouco conhecida, porque ela é de origem estrangeira ou porque ela foi escrita incorretamente. Beleza. Essa palavra está escrita diferente, ela tá em itálico e porque ela tem uma função disso. Não é porque ela é pouco conhecida, não é porque ela foi escrita incorretamente, mas porque ela é de origem estrangeira. É o nome científico da águia cinzenta, ok? O nome científico ele é escrito em latim, geralmente. Porque de modo que onde estiver, né, não vai ter variações. A águia cinzenta ela pode ser conhecida por um outro nome, além desse. Mas o nome científico vai puxar o cadastro dela, o RG. E os nomes científicos dos bichos, dos animais, eles são em latim. E quando eles colocam, é uma norma que eles colocaram, quando a palavra foi escrita lá, o nome científico, ele vai ser destacado no texto. Para a pessoa entender que é o nome científico do animal. Por isso, ok? É difícil, talvez foi difícil você fazer essa, porque ele necessitava de um conhecimento prévio, de você saber o que é uma palavra, né, de um nome científico de um animal. Mas não é porque ele é pouco conhecida. Realmente, ela é pouco conhecida, mas não é esse o motivo dela estar assim. Ela foi escrita incorretamente? Não, jamais. É uma revista séria, a Ciência Hoje das Crianças. Ela não permitiria que estaria escrito algo errado. Mas é porque é de origem estrangeira. Tá bom? Não é de origem brasileira. E 14. Pode-se afirmar que o texto que nós lemos, A Águia Cinzenta, ele é didático, científico ou jornalístico? Perfeito. Jornalístico ele não é. Lembrando que o jornal não é um gênero, mas o jornal é um veículo, ok? E o jornal, como veículo, ele carrega vários gêneros teatrais, vários gêneros textuais, perdão. O jornal, enquanto veículo, ele carrega gêneros pode ter crônica, pode ter editorial, pode ter notícias, pode ter receitas, pode ter muitas coisas, pode ter entrevista. O jornal é um veículo, beleza? Só para deixar claro. Ele é um texto jornalístico? Bem, ele traz informação pra gente, mas a função dele não é essa. Ele é um texto científico? Bem, ele fala sobre ciência do começo ao fim. Do começo ao fim ele fala sobre ciência. A última questão a gente acabou de ver, o nome científico, né? A pergunta 13 era sobre o nome científico desse animal, mas não.
O fim dele é didático. Por quê? Olha o nome da revista, Ciência Hoje das Crianças, ou seja, ele pega um texto científico e ele transforma de uma maneira que uma criança possa entender. Nós, enquanto adultos, jovens e adultos, conseguimos entender e tirar muito proveito desse texto. Mas provavelmente, se uma criança lesse ele também tiraria muito proveito. Talvez com as próprias impressões dela, não do jeito que nós entendemos, mas ela entenderá também toda a estrutura do texto, porque a didática tem essa função. A didática tem a função de ensinar algo. Essa é uma linha da pedagogia. A pedagogia estuda muito didática. Como transmitir alguma coisa, como ensinar alguma coisa, ok? E a função desse texto é ser didático. É pegar um assunto complexo e transformar através de exemplos, através de uma linguagem mais informal, que alguém possa entender, que uma criança possa entender, no caso, porque a Ciência Hoje das Crianças é uma revista destinada ao público infanto-juvenil, mas para nós adultos também é prazerosa. É um conhecimento aberto. Beleza, pessoal? Falei bem rapidinho, porque eram muitas questões, eram 14 questões, deu quase 20 minutos mais ou menos de aula, então eu fui um pouco acelerado, falei um pouco mais rápido. Mas nada te impede de voltar, pausar e ver a explicação novamente. Beleza? Bons estudos, continue fazendo as atividades. Até a próxima. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos.